Imagina uma pessoa que passou meses tentando reconstruir a própria vida. Pode ser financeiramente, pode ser emocionalmente, pode ser profissionalmente. Ela acordou cedo quando ninguém estava vendo. Ela fez escolhas difíceis quando o caminho fácil estava escancarado. Ela segurou o choro em público e deixou o travesseiro absorver o que ela não podia mostrar para o mundo. E depois de tudo isso, depois de meses de esforço silencioso e invisível, chegou uma manhã em que ela olhou para o espelho e pensou: não está funcionando. Não vai mudar. Estava errada em acreditar. Ela quase parou. Ela ficou parada na beirada da desistência por horas. E então, por uma razão que ela mesma não sabe explicar muito bem, ela decidiu aguentar mais um pouco. Não um ano, não um mês. Apenas mais alguns dias. 7 dias depois, a vida dela não era mais a mesma. Não porque o universo é romântico. Não porque existe mágica no número 7. Mas porque esses 7 dias foram o tempo exato que faltava para que tudo que ela havia plantado no escuro começasse a brotar na superfície. E se ela tivesse parado um dia antes, 2 dias antes, ela nunca teria sabido que estava tão perto. Essa história não é de uma pessoa específica. Essa história é de todas as pessoas que um dia venceram algo real. E existe uma chance muito alta de que essa história também seja a sua, agora, neste exato momento da sua vida. Se esse conteúdo te ajuda, já deixa o coração aqui no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa disso agora. Você está aqui porque algo em você ainda não desistiu. Pode ser que sua mente esteja cansada. Pode ser que você já não saiba muito bem para onde está caminhando. Pode ser que as pessoas ao seu redor não estejam enxergando o que você está construindo. E essa invisibilidade esteja pesando mais do que qualquer obstáculo concreto. Mas você está aqui. E isso já diz muito sobre quem você é. O que você vai descobrir neste vídeo não é uma promessa vazia de que tudo vai ficar bem se você sorrir mais ou pensar positivo. O que você vai descobrir é algo muito mais profundo e muito mais real do que isso. Você vai entender como a transformação verdadeira funciona por dentro. Você vai entender por que os dias mais difíceis são exatamente os dias mais importantes. E você vai sair daqui com uma clareza que talvez você não tenha tido em muito tempo. Mas para isso, você precisa ficar. Você precisa aguentar esse vídeo inteiro da mesma forma que precisa aguentar esses próximos dias. Porque a virada não está no começo. A virada está do outro lado do desconforto. E ela começa agora. O 7º dia existe em você, não no calendário. Existe uma ilusão muito perigosa que a maioria das pessoas carrega sem perceber. É a ilusão de que a transformação é um evento externo, que ela vem de fora, que ela aparece quando as circunstâncias finalmente se alinham, quando a oportunidade certa bate na porta, quando alguém finalmente reconhece o seu valor, quando o mercado muda, quando a economia melhora, quando as pessoas ao seu redor decidem te apoiar de verdade. Essa ilusão é confortável, porque ela transfere a responsabilidade da mudança para algo que você não controla. E tudo que você não controla, você também não precisa enfrentar. Mas a verdade que muda vidas de verdade, é que a transformação nunca começa lá fora. Ela começa no momento exato em que a sua mente decide que a mudança não é uma possibilidade, mas uma inevitabilidade. Pensa no que isso significa de verdade. Não é sobre otimismo. Não é sobre aquela energia forçada de quem repete afirmações na frente do espelho sem acreditar em uma palavra do que está dizendo. É sobre algo muito mais estrutural do que isso. É sobre o momento em que você para de negociar com a sua própria transformação. O momento em que você deixa de perguntar se vai funcionar e começa a agir como se já fosse real. Não porque você está se enganando, mas porque você entendeu que a realidade exterior sempre é um reflexo atrasado do que já aconteceu dentro de você. A mente humana tem uma característica fascinante e, ao mesmo tempo, perturbadora. Ela é extraordinariamente boa em encontrar evidências para aquilo que já acredita. Se você acredita que a sua situação não tem saída, sua mente vai trabalhar 24 horas por dia
para provar que você está certo. Ela vai destacar cada sinal de fracasso, vai minimizar cada sinal de progresso, vai interpretar cada obstáculo como confirmação da sua crença. E o pior é que esse processo acontece de forma completamente automática, invisível, sem que você perceba que está acontecendo. É por isso que duas pessoas podem estar na exata mesma situação e ter resultados completamente diferentes. Não porque uma teve mais sorte, não porque uma teve mais talento, mas porque uma delas, em algum momento, tomou uma decisão interna que a outra ainda não tomou. Uma delas decidiu, no nível mais profundo da sua consciência, que a mudança já estava acontecendo, mesmo que os olhos ainda não pudessem ver. O sétimo dia não é uma data no calendário. O sétimo dia é um estado interno. É o ponto de inflexão onde a sua identidade começa a se reorganizar em torno de uma nova versão de você. E esse ponto não tem hora marcada. Ele não aparece no domingo porque a semana acabou. Ele aparece quando você sustenta uma decisão por tempo suficiente para que ela deixe de ser um esforço consciente e se torne parte de quem você é. É aqui que a maioria das pessoas erra de forma fatal. Elas tratam a transformação como uma tarefa, algo que precisa ser feito, marcado na lista, concluído, e quando o resultado não aparece no prazo que elas estabeleceram mentalmente, elas concluem que não funcionou, que não é para elas, que talvez a mudança seja um privilégio de quem nasceu em condições diferentes. E com essa conclusão, elas abandonam exatamente antes do ponto de inflexão, exatamente antes do sétimo dia interno. O que diferencia quem atravessa esse ponto de quem não atravessa não é força de vontade no sentido bruto da palavra. Força de vontade pura se esgota. Qualquer pessoa que já tentou mudar um hábito por pura determinação sabe que isso não sustenta a longo prazo. O que realmente sustenta é a clareza de propósito combinada com a aceitação de que o processo tem o próprio tempo, e esse tempo raramente coincide com a sua impaciência. Quando você para de brigar com o tempo da transformação e começa a respeitar o processo, algo muda na sua postura. Você deixa de monitorar obsessivamente os resultados e começa a focar na qualidade das suas ações diárias. Você deixa de se perguntar quando vai funcionar e começa a se perguntar o que você pode fazer hoje para honrar o compromisso que fez consigo mesmo. E é essa mudança de foco, aparentemente sutil, que separa quem chega no sétimo dia de quem desiste no quinto. O calendário é uma ferramenta humana para organizar o tempo, mas a transformação opera em outra dimensão, em uma dimensão que não obedece ao relógio nem ao almanaque. Ela obedece à consistência, à profundidade da decisão e à disposição de sustentar o processo, mesmo quando não há nenhum sinal visível de que ele está funcionando, especialmente quando não há nenhum sinal visível. E aqui está o paradoxo mais bonito de tudo isso. Quanto mais você tenta forçar a transformação para acontecer mais rápido, mais você a retarda, porque a pressa é uma forma disfarçada de desconfiança. Quando você está com pressa, o que você está dizendo no nível mais profundo é que não acredita que vai funcionar se demorar mais. E essa desconfiança contamina cada ação, cada decisão, cada passo. Ela tira a qualidade do processo e transforma tudo em ansiedade. Mas quando você decide aguentar mais 7 dias, não porque você está desesperado, mas porque você confia que o processo está funcionando, mesmo que os olhos ainda não vejam, você libera uma energia completamente diferente. Você age com presença, você age com intenção. E é exatamente essa qualidade de ação que produz resultados que a pressa nunca produziria. O sétimo dia existe em você. Ele sempre existiu. A única questão é se você vai chegar até ele. O que o silêncio faz com quem persiste. Há algo que ninguém te conta sobre o período que antecede uma grande virada na vida. Ninguém te conta porque quem passou por isso estava ocupado demais sobrevivendo para documentar a experiência. E quem não passou por isso não tem como entender. Esse algo é o silêncio. Não o silêncio agradável de uma tarde tranquila. O silêncio pesado, denso, desconcertante de quando você está fazendo tudo certo e o mundo simplesmente não responde.
Você envia e não recebe retorno. Você planta e não vê brotar. Você se move e parece que está parado. E o silêncio, nesse contexto, é devastador de uma forma que vai além do racional, porque ele alimenta a dúvida mais cruel que existe. E se eu estiver errado sobre mim mesmo? Esse é o silêncio que quebra a maioria das pessoas. Não a adversidade explícita, não o obstáculo concreto, não o fracasso declarado. O silêncio, a ausência de resposta, o vácuo entre o esforço e o resultado. Porque pelo menos o obstáculo concreto você pode enfrentar. Você pode traçar uma estratégia, pode buscar uma solução, pode encontrar um caminho alternativo. Mas contra o silêncio, você não pode fazer nada além de continuar. E continuar sem resposta exige um nível de fé em si mesmo que poucas pessoas desenvolveram. O que a maioria não entende é que esse silêncio não é ausência de movimento. É a fase mais ativa de todo o processo de transformação. É o momento em que as fundações estão sendo construídas em profundidade suficiente para sustentar o que está por vir. E fundações não fazem barulho. Fundações não geram aplausos. Fundações não aparecem nas fotos. Mas sem elas, tudo que é construído em cima desmorona na primeira tempestade. Pensa na natureza por um momento. Um carvalho passa anos, literalmente anos, crescendo para baixo antes de crescer para cima. Enquanto a superfície parece intocada, enquanto nada de visível está acontecendo acima do solo, aquelas raízes estão cavando fundo, encontrando água, se ancorando em camadas de terra que vão garantir que, quando a árvore finalmente emergir, ela emerja de uma forma que nenhuma tempestade vai derrubar. Você consegue imaginar alguém arrancando aquela semente do chão depois de 2 semanas porque ela ainda não virou árvore? É exatamente isso que as pessoas fazem com os próprios processos de transformação. O silêncio antes da virada tem outra função que é ainda menos óbvia. Ele funciona como um filtro de comprometimento. A vida, de uma forma que vai muito além do que qualquer filosofia consegue capturar completamente, parece testar a seriedade das pessoas antes de entregar o que elas pediram. Não como punição, não como crueldade, mas como um mecanismo natural de seleção que garante que apenas quem está realmente pronto para o próximo nível vai chegar até ele. Porque pensa bem, se tudo que você quisesse aparecesse imediatamente, sem esforço, sem espera, sem silêncio, você estaria pronto para sustentar? Você teria desenvolvido a capacidade, a maturidade, a estrutura interna necessária para não desperdiçar o que chegou? A maioria das pessoas que recebe coisas grandes, sem ter passado pelo processo de conquistá-las, as perde com a mesma velocidade com que as recebeu, porque elas não cresceram até o tamanho do que chegou. O silêncio é o processo de crescer até esse tamanho. Existe também uma dimensão psicológica profunda no que o silêncio faz com a identidade de quem persiste. Cada dia que você avança sem resposta, sem validação externa, sem confirmação de que o caminho está certo, você está fortalecendo um músculo que a maioria das pessoas nunca desenvolveu. A capacidade de ser a própria fonte de motivação. E esse músculo, uma vez desenvolvido, muda tudo. Porque você para de depender do ambiente externo para manter o seu ritmo. Você para de precisar que as circunstâncias sejam favoráveis para agir com qualidade. Você se torna, de uma forma muito concreta, o arquiteto do seu próprio estado interno. Quem aprende a atravessar o silêncio sem desmoronar, desenvolve uma confiança que não tem nada a ver com arrogância e tudo a ver com autoconhecimento. É a confiança de quem sabe que já atravessou o vácuo antes e chegou do outro lado. É a confiança de quem entende que o silêncio não é o fim da história, mas a pausa dramática antes do capítulo mais importante. E quando a resposta finalmente vem, quando o silêncio se quebra e o que estava sendo construído nas profundezas finalmente emerge, a pessoa que atravessou esse processo não é mais a mesma que entrou nele. Ela carrega algo que nenhuma conquista rápida e fácil poderia ter dado a ela. Ela carrega a certeza de que é capaz de sustentar o processo, mesmo quando o processo não sustenta ela. E essa certeza vale mais do que qualquer resultado externo. Nos seus próximos 7 dias,
o silêncio pode ser o seu companheiro mais constante, e a forma como você se relaciona com ele vai determinar se você chega do outro lado transformado ou se você volta para o ponto de partida sem nunca saber o quanto estava perto. Aprenda a ouvir o silêncio de uma forma diferente, não como ausência de progresso, mas como o som do que está sendo construído onde os olhos ainda não alcançam. A lei da pressão invisível. Existe uma lei que opera na vida de todo ser humano com a mesma consistência com que a gravidade opera no mundo físico. Ela não tem nome em nenhum livro de autoajuda. Ela não é ensinada em cursos de desenvolvimento pessoal. Mas toda pessoa que já passou por uma transformação real a conhece intimamente, mesmo que nunca tenha conseguido nomeá-la. Essa lei diz o seguinte: nada de grande valor é formado sem pressão, e a pressão que forma as coisas mais valiosas é sempre a pressão que parece insuportável no momento em que está acontecendo. O diamante é o exemplo mais famoso porque é o mais dramático. Carvão submetido a uma pressão extrema, durante um tempo que vai muito além do que qualquer ser humano consegue imaginar de forma visceral, se transforma no material natural mais duro que existe. Não é metáfora, é química, é geologia, é física. A pressão não destrói o carvão. A pressão reorganiza a estrutura molecular do carvão em algo completamente diferente e infinitamente mais valioso. O que acontece com você durante os dias mais difíceis da sua vida não é diferente disso. A pressão que você está sentindo agora, seja ela financeira, emocional, relacional ou existencial, está fazendo algo dentro de você que você não consegue ver a olho nu. Ela está reorganizando. Ela está comprimindo partes suas que precisavam ser comprimidas para que outras partes pudessem emergir com uma clareza e uma força que a ausência de pressão nunca teria produzido. Mas aqui está o problema. O carvão não tem consciência. O carvão não pode decidir escapar da pressão. Você pode. E é exatamente essa capacidade de escapar que torna o processo humano tão infinitamente mais complexo e tão infinitamente mais poderoso ao mesmo tempo. Você tem a opção de fugir da pressão. Que essa opção, essa saída sempre disponível, é a razão pela qual pouquíssimas pessoas completam a transformação que a pressão estava tentando operar nelas. A fuga da pressão tem 1000 disfarces. Às vezes, ela se parece com prudência. Às vezes, ela se parece com bom senso. Às vezes, ela vem embrulhada em conselhos de pessoas que te amam e que não conseguem suportar te ver sofrendo. Mas, independentemente do disfarce, o efeito é sempre o mesmo. Você sai do processo antes de se tornar diamante. E você volta a ser carvão, um pouco mais desgastado do que antes, com a sensação obscura de que perdeu algo, mas sem conseguir nomear exatamente o quê. A pressão invisível é especialmente cruel porque ela age em camadas. Primeiro, ela testa a sua resistência física, o seu cansaço, a sua disposição de continuar mesmo quando o corpo está exausto. Depois ela vai mais fundo e testa a sua resistência emocional, a sua capacidade de manter o equilíbrio quando as emoções estão em colapso. E então, quando você já está nos limites do físico e do emocional, ela vai até a camada mais profunda e testa a sua identidade. Ela pergunta, de uma forma que não usa palavras, mas que você sente nas entranhas: você realmente acredita que merece o que está buscando? Você realmente acredita que é capaz? Ou você está apenas tentando provar algo para alguém? Essa última camada é onde a maioria desmorona. Não pelo cansaço físico, não pela dor emocional, mas pela crise de identidade que a pressão finalmente expõe. Porque a pressão tem um talento extraordinário para revelar o que estava escondido. Ela remove as camadas de persona, de performance, de quem você finge ser para o mundo e para si mesmo, e deixa exposto o núcleo. E se o núcleo não é sólido o suficiente, se a crença em si mesmo não está ancorada em algo real, a pressão vai encontrar isso e vai usar isso contra você. É por isso que atravessar a pressão não é apenas sobre persistência no sentido de teimoso, é sobre aproveitar a pressão como uma ferramenta de autoconhecimento. Cada vez que você está sob pressão intensa,
você está recebendo informações privilegiadas sobre si mesmo, sobre o que você realmente acredita, sobre onde estão as suas fragilidades reais, sobre quais histórias você ainda está contando para si mesmo que não são verdadeiras. E essas informações, se você tiver a coragem de olhar para elas em vez de fugir, são o material mais valioso que você pode ter para construir a versão seguinte de você. A pressão invisível também tem uma dimensão que poucas pessoas consideram. Ela seleciona o seu ambiente. As pessoas que ficam ao seu lado durante os seus períodos de maior pressão são as pessoas que realmente pertencem à próxima fase da sua vida. As que vão embora porque não estavam destinadas a fazer parte do que está sendo construído. E essa seleção natural, por mais dolorosa que seja no momento, é um dos maiores presentes que a pressão oferece. Nos próximos 7 dias, a pressão vai estar presente, talvez em formas que você ainda não previu. E quando ela aparecer, a escolha que você vai fazer, ficar ou fugir, vai dizer mais sobre o seu futuro do que qualquer plano estratégico que você já tenha traçado. Porque planos podem ser copiados, mas a capacidade de suportar a pressão e emergir do outro lado reorganizado é algo que só se desenvolve por dentro, e só se desenvolve atravessando, reprogramando o diálogo interno nos 7 dias críticos. Existe uma voz dentro de você que nunca para. Ela está ativa quando você acorda, quando você trabalha, quando você tenta descansar, quando você fecha os olhos à noite. Ela comenta tudo. Ela avalia tudo. Ela interpreta cada situação, cada olhar, cada silêncio, cada resultado. E o mais importante, ela decide, antes de qualquer outra coisa, o que cada experiência significa para você. Essa voz é o seu diálogo interno, e ela é, sem nenhum exagero, a força mais poderosa que opera na sua vida. Mais poderosa do que qualquer circunstância externa, mais determinante do que qualquer oportunidade ou obstáculo, porque ela é o filtro através do qual toda a sua realidade passa antes de se tornar experiência. O problema é que essa voz, na maior parte do tempo, não é sua. Ela é uma colagem, uma composição de vozes que você absorveu ao longo da vida, de pais, de professores, de pessoas que te amavam, mas tinham os próprios medos, de pessoas que te machucaram e deixaram marcas que ainda não cicatrizaram completamente. Essas vozes foram internalizadas tão cedo e repetidas tão consistentemente que você parou de questionar se elas são verdadeiras. Você simplesmente começou a tratá-las como fatos. E quando você chega nos 7 dias mais críticos da sua transformação, quando a pressão está máxima e os resultados ainda não são visíveis, esse diálogo interno herdado entra em volume máximo. Ele diz coisas como: você nunca foi bom o suficiente para isso. Pessoas como você não conseguem. Você está se iludindo. Todo mundo está vendo que você está falhando. Melhor parar antes que fique pior. E ele diz essas coisas com uma autoridade que parece absoluta, porque você passou anos sem questionar essa autoridade. Mas aqui está o que você precisa entender com toda a clareza que esse momento exige. Um pensamento não é um fato. Uma voz interna não é a verdade. É uma narrativa. E narrativas podem ser reescritas. A reprogramação do diálogo interno não é sobre fingir que está tudo bem quando não está. Não é sobre substituir um pensamento negativo por um positivo de forma mecânica e artificial. É sobre algo muito mais profundo. É sobre aprender a observar o pensamento sem ser o pensamento. É sobre criar um espaço entre o estímulo e a resposta, entre a voz que fala e a parte de você que decide se vai acreditar nela. Esse espaço é tudo. Esse espaço é onde a liberdade verdadeira existe. Porque no momento em que você consegue observar um pensamento e dizer não necessariamente como uma rejeição, mas como uma avaliação, você retira desse pensamento o poder automático que ele tinha sobre você. Você para de ser governado e começa a governar. Durante os 7 dias críticos existe uma prática que transforma completamente a relação com o diálogo interno. Ela é simples, mas exige consistência. Toda vez que a voz interna fizer uma afirmação negativa sobre você, sobre a sua capacidade, sobre as suas chances, você faz uma pergunta. Não uma negação, mas uma pergunta genuína. Você pergunta: isso é um fato ou é um medo disfarçado de fato?
Essa pergunta, repetida com seriedade, começa a criar rachaduras na solidez aparente das narrativas limitantes. A outra dimensão da reprogramação é a qualidade das perguntas que você faz a si mesmo ao longo do dia. O cérebro humano é uma máquina de responder perguntas. Ele não pode não responder. Se você pergunta por que eu nunca consigo, ele vai encontrar todas as evidências disponíveis para justificar essa conclusão. Mas, se você pergunta o que eu posso fazer hoje, que me aproxima do que quero, ele vai trabalhar na direção oposta com a mesma dedicação. As perguntas que você faz a si mesmo nos 7 dias críticos são o código que programa o seu sistema operacional mental. Perguntas de vítima produzem respostas de vítima. Perguntas de protagonista produzem respostas de protagonista. E a escolha de qual tipo de pergunta você vai fazer é uma das poucas coisas que está completamente dentro do seu controle, independentemente de qualquer circunstância externa. Há também um elemento físico nessa reprogramação que é frequentemente ignorado. O diálogo interno não existe apenas na mente, ele existe no corpo. A postura que você adota quando a voz negativa fala, os ombros que caem, a respiração que fica rasa, a expressão que fecha, esses elementos físicos retroalimentam o estado mental e amplificam a narrativa negativa. Quando você muda a postura de forma consciente, quando você respira de forma intencional, quando você abre o peito e levanta a cabeça, você interrompe o circuito físico-mental da narrativa limitante antes mesmo de processar o conteúdo dela cognitivamente. Nos próximos 7 dias, o diálogo interno vai tentar te convencer a parar. Ele vai usar argumentos sofisticados, ele vai usar memórias de fracassos passados, ele vai usar a comparação com outras pessoas, ele vai usar o cansaço como evidência de que você não é forte o suficiente. E tudo o que você precisa fazer repetidamente, com a paciência de quem está treinando um músculo, é criar o espaço entre a voz e a crença. Observar, questionar, escolher. Porque a versão de você que existe do outro lado desses 7 dias não foi criada pela ausência de voz negativa. Ela foi criada pela sua capacidade de ouvi-la sem obedecê-la. O poder do comportamento invisível. Existe uma diferença fundamental entre as pessoas que chegam aonde querem chegar e as que ficam para sempre na antessala do próprio potencial. Essa diferença não está no talento, embora o talento faça diferença. Não está nas oportunidades, embora as oportunidades importem. Não está nos recursos disponíveis, embora recursos facilitem o caminho. A diferença fundamental está no que essas pessoas fazem quando ninguém está olhando. O comportamento invisível é o comportamento que não tem audiência. É o que você faz quando não há câmera, quando não há aprovação disponível, quando não há ninguém para te ver sendo disciplinado, comprometido ou corajoso. É o que você faz quando a lógica diz que pode parar porque ninguém vai saber. É o que você faz quando o cansaço é real e a justificativa para não fazer seria completamente compreensível. E é exatamente esse comportamento que escreve o destino. Pensa na estrutura de qualquer grande resultado que você já viu. Por baixo do momento de reconhecimento, do sucesso visível, da conquista que o mundo celebra, existe uma quantidade absurda de comportamento invisível. Horas de prática que ninguém assistiu. Decisões difíceis tomadas em silêncio. Sacrifícios que nunca foram contados para ninguém, porque ninguém perguntou. E porque quem os fez entendeu que eles não eram feitos para ser contados. Eles eram feitos porque eram necessários. Porque estavam alinhados com quem essa pessoa estava decidida a se tornar. Existe um princípio que poucas pessoas conseguem sustentar de forma consistente. Você é o que você faz, não o que você planeja fazer. Não o que você diz que vai fazer. Não o que você posta sobre fazer. O que você realmente faz, especialmente quando ninguém está vendo, é a definição mais honesta e mais precisa de quem você é no momento presente. Esse princípio é libertador e, ao mesmo tempo, desconfortável. Libertador, porque ele significa que você pode começar a ser a pessoa que quer ser agora, neste exato momento, independentemente do passado.
desconfortável, porque ele significa que você não pode mais se esconder atrás das intenções. Você não pode mais se contar a história de que é um tipo de pessoa enquanto age como outro tipo completamente diferente. Durante os 7 dias críticos, o comportamento invisível ganha uma dimensão ainda mais poderosa. Porque nesses dias, quando a pressão está alta e a motivação está baixa, cada ação que você executa sem audiência é um voto. Um voto na direção de quem você está se tornando. E esses votos se acumulam de uma forma que vai muito além do resultado prático e imediato de cada ação. Eles acumulam identidade. James Clear, ao escrever sobre formação de hábitos, capturou algo que vai muito além dos hábitos em si. Cada pequena ação é um voto pela identidade que você quer ter. E quando você acumula votos suficientes na mesma direção, a identidade muda. Não gradualmente, de forma imperceptível. Ela muda em um ponto específico, um ponto de virada, onde a evidência acumulada de comportamento invisível se torna tão densa que você simplesmente não consegue mais se ver como a versão antiga. Existe também uma dimensão energética no comportamento invisível que é difícil de quantificar, mas impossível de ignorar para quem já experimentou. Quando você age de acordo com seus valores mais profundos, sem precisar de validação externa para isso, você experimenta um tipo de paz interior que nenhuma aprovação do mundo pode comprar. É a paz de estar alinhado consigo mesmo. É a sensação de integridade, não no sentido moral superficial, mas no sentido de estar inteiro, de que o que você pensa, o que você fala e o que você faz apontam para a mesma direção. Essa integridade energética tem um efeito prático muito concreto. Ela aumenta a qualidade de cada ação que você executa. Quando você está fragmentado, quando existe uma distância entre quem você diz ser e como você age quando ninguém está olhando, parte da sua energia é consumida para manter essa contradição, para gerenciar a dissonância, para justificar para si mesmo por que está agindo diferente do que prega. Essa energia desperdiçada em gerenciar contradições internas é uma das formas mais invisíveis e mais devastadoras de sabotagem pessoal. Mas quando você fecha essa brecha, quando o comportamento invisível e o comportamento público se tornam o mesmo comportamento, você libera uma quantidade de energia que você nem sabia que estava desperdiçando. E essa energia vai direto para o que importa. Nos próximos 7 dias, faça uma coisa que ninguém vai ver e que não muda em nada, se você não fizer, exceto por dentro de você. Pode ser acordar meia hora mais cedo e usar esse tempo para pensar com clareza sobre o que está construindo. Pode ser honrar um compromisso que você fez consigo mesmo e que ninguém sabe que existe. Pode ser abrir mão de uma distração que estava usando como refúgio e usar esse tempo para algo que te aproxima de quem você quer ser. Faça isso não para poder contar depois. Faça porque você entendeu que é o comportamento invisível, repetido com consistência e sem audiência, que forma a fundação de tudo que um dia vai ser visível. Quando o mundo conspira contra você, e está certo em fazer isso. Há momentos na vida em que parece que tudo se voltou contra você ao mesmo tempo, que as circunstâncias estão ativamente trabalhando para te impedir, que as pessoas erradas aparecem na hora errada, que os planos desmoronam exatamente quando mais precisavam funcionar, que o universo, se é que ele tem alguma opinião sobre a sua vida, decidiu que não é agora, não é você, não é isso. Esses momentos têm uma qualidade particular. Eles não se parecem com um azar comum, eles se parecem com uma conspiração. E essa sensação, por mais irracional que pareça, quando você a examina friamente, contém uma verdade que vai muito além do que a lógica consegue capturar. O mundo não está conspirando contra você no sentido pessoal e malicioso da palavra. Mas existe algo que opera de forma muito parecida com uma conspiração, e entender esse mecanismo pode mudar completamente a forma como você experimenta os momentos de maior resistência. Toda vez que você decide mudar de nível, toda vez que você decide ser mais do que era, toda vez que você aponta sua energia na direção de uma versão maior de si mesmo,
você ativa uma resistência proporcional ao tamanho do salto que está tentando dar. Essa resistência não é punição, é física. É a lei do equilíbrio operando em sistemas humanos. Qualquer sistema, seja ele físico, social, psicológico ou relacional, tende naturalmente ao equilíbrio. Quando você decide romper o equilíbrio atual para alcançar um equilíbrio superior, o sistema resiste. Ele não resiste porque é seu inimigo. Ele resiste porque é a natureza de qualquer sistema preservar o estado em que se encontra. As pessoas ao seu redor que de repente ficam desconfortáveis com as suas mudanças não são necessariamente maliciosas. Elas são parte de um sistema que estava estabilizado com você em um determinado lugar. Quando você muda de lugar, o sistema precisa se reajustar. E durante esse reajuste, a pressão que você sente vindo de fora é real e intensa. Mas ela não é um sinal de que você está errado. É um sinal de que você está mudando o suficiente para que o sistema perceba. Os obstáculos que aparecem exatamente quando você estava ganhando impulso não são coincidência sádica. Eles são o teste de qualificação para o próximo nível. Pensa em qualquer processo seletivo rigoroso. Ele não existe para te humilhar. Ele existe para garantir que quem passa por ele tem as condições reais de operar no nível seguinte. A vida funciona com a mesma lógica. Os obstáculos que aparecem no momento mais crítico são o processo seletivo do universo. E quem passa não é necessariamente quem tem mais talento. É quem tem a disposição de continuar sendo testado sem desistir da prova. Existe uma dimensão psicológica profunda nesse processo que pouquíssimas pessoas exploram de forma consciente. A adversidade, quando atravessada com intenção, não apenas testa o caráter, ela o constrói. Não de forma metafórica, de forma literalmente neurológica. O cérebro humano, quando submetido a estresse controlado e atravessado de forma resiliente, desenvolve novas conexões, novos padrões de resposta, novas capacidades que não existiriam sem o estímulo da adversidade. Em outras palavras, a resistência que você está atravessando está literalmente reconstruindo a arquitetura do seu cérebro. Isso muda completamente a forma de olhar para os 7 dias mais difíceis. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, você começa a perguntar o que isso está construindo em mim. E essa mudança de pergunta não é ingenuidade, não é positividade artificial, é estratégia. É usar o material bruto da adversidade para construir algo que a ausência de adversidade nunca teria produzido. Há ainda um elemento que merece atenção especial. As pessoas que mais resistem à sua transformação durante esses 7 dias, muitas vezes, são as que mais te amam. E a razão é cruel na sua simplicidade. Elas te amam como você era, e a pessoa que você está se tornando é desconhecida para elas. O desconhecido gera medo, e o medo, quando não é reconhecido e nomeado, se disfarça de preocupação, de bom senso, de conselho não solicitado, de ceticismo bem-intencionado. Receber esse tipo de resistência com compreensão em vez de ressentimento é uma das práticas mais avançadas de desenvolvimento humano. Não porque você vai concordar com o que essas pessoas dizem, mas porque você vai entender que a resistência delas fala mais sobre o medo delas do que sobre a realidade do seu caminho. E essa compreensão libera você de gastar energia emocional reagindo ao que é essencialmente o medo alheio projetado sobre a sua vida. Nos próximos 7 dias, o mundo vai oferecer resistência, vai parecer conspiração, vai parecer injusto, e vai estar certo em fazer isso porque está verificando se você é sério. A questão não é se a resistência vai aparecer. A questão é o que você vai fazer quando ela aparecer. Vai usar ela como desculpa para parar ou vai usar ela como combustível para ir mais fundo? A identidade que nasce do 7º dia. Tem uma coisa que ninguém te prepara para o outro lado da travessia. Você passa dias, às vezes semanas, focado em sobreviver ao processo, em aguentar mais um dia, em não desistir quando tudo pede para você desistir. Você foca na chegada como se fosse um destino geográfico, um lugar onde você vai poder finalmente descansar e ser o mesmo de antes, mas com o problema resolvido. Mas quando você chega do outro lado,
você descobre que a coisa mais significativa que mudou não foi a situação, foi você. E essa descoberta pode ser desconcertante de uma forma que ninguém fala abertamente, porque você esperava se sentir aliviado, esperava se sentir feliz. E você sente essas coisas, sim. Mas você sente também algo mais estranho e mais profundo. Você sente que não cabe mais no espaço que ocupava antes, que as conversas que te satisfaziam já não te satisfazem da mesma forma, que as preocupações que consumiam sua energia já não têm o mesmo peso, que você olha para trás e a pessoa que estava ali na beirada da desistência parece familiar, mas distante, como olhar para uma foto de infância. Isso é a mudança de identidade. E ela é o resultado mais real e mais duradouro de atravessar um período de transformação genuína. A identidade não é o que você pensa sobre si mesmo num nível superficial. Não é o nome que você usa quando se apresenta, não é o cargo que ocupa, não é a coleção de histórias que conta sobre a sua vida em jantares sociais. A identidade é o conjunto de crenças que você tem sobre quem você é no nível mais fundamental. É a resposta que sua consciência dá quando perguntada: que tipo de pessoa eu sou? E essa resposta, durante a maior parte da vida da maioria das pessoas, é composta por experiências passadas e não por escolhas presentes. Você acredita ser um certo tipo de pessoa porque sempre foi esse tipo de pessoa. Porque as pessoas ao seu redor sempre te trataram como esse tipo de pessoa. Porque os seus resultados históricos confirmaram repetidamente que esse é o seu nível natural. E essa identidade herdada do passado se torna uma prisão invisível que determina o teto do seu futuro. O sétimo dia quebra esse ciclo de uma forma que nada mais consegue quebrar. Porque quando você atravessa um período de pressão intensa e chega do outro lado sem ter desistido, você cria uma evidência nova. Uma evidência que contradiz a narrativa limitante. Uma evidência que diz: eu sou o tipo de pessoa que aguentou quando tudo pedia para parar. E essa evidência, por mais simples que pareça, é revolucionária no nível da identidade, porque a identidade, no fundo, é construída por evidências. Você não vai acreditar que é corajoso só porque alguém te disse que você é corajoso. Você vai acreditar quando tiver experiências concretas de ter agido corajosamente. Você não vai acreditar que é disciplinado só porque leu um livro sobre disciplina. Você vai acreditar quando tiver atravessado dias difíceis com consistência. A transformação de identidade não acontece na teoria. Ela acontece na experiência vivida. E aqui está o que torna essa mudança de identidade tão poderosa a longo prazo. A identidade gera comportamento automático. Quando você se identifica como um certo tipo de pessoa, você age de acordo com essa identidade de forma natural, sem esforço consciente. Uma pessoa que se identifica como atleta não precisa se forçar a se exercitar da mesma forma que alguém que não tem essa identidade. O exercício simplesmente faz parte de quem ela é. Uma pessoa que se identifica como estudiosa não precisa se motivar para aprender. O aprendizado é uma expressão natural da sua identidade. Quando você atravessa os 7 dias e chega do outro lado com a identidade de alguém que não desiste quando poderia, essa identidade começa a gerar comportamento automático consistente com ela. Você não vai precisar de tanto esforço consciente para fazer as coisas difíceis, porque as coisas difíceis começam a fazer parte de quem você é. Você não vai precisar de motivação externa da mesma forma, porque a sua motivação passa a ter uma fonte interna muito mais estável e muito mais confiável. A identidade que nasce do 7º dia também muda a forma como você se relaciona com o fracasso. Antes da travessia, um fracasso era uma confirmação de identidade, a evidência de que a narrativa limitante estava certa. Depois da travessia, um fracasso se torna informação. Uma parte do processo de quem está construindo algo real. Não porque você passou a não se importar com os resultados, mas porque a sua identidade já não depende de cada resultado individual para se manter de pé. Essa é a liberdade que vem do outro lado. Não a liberdade de não ter mais problemas, não a liberdade de não sentir mais pressão ou dor, mas a liberdade de enfrentar tudo isso a partir de um lugar interno que sabe
por experiência vivida, que é capaz de atravessar. Você não vai ser o mesmo depois desses 7 dias. E esse não ser o mesmo não é uma perda, é a conquista mais real que existe. O 8º dia começa agora. Você chegou até aqui, e isso, por si só, já diz algo importante sobre quem você é. Não todo mundo fica. Não todo mundo aguentou esse vídeo inteiro da mesma forma que não todo mundo aguenta os dias mais difíceis da própria vida, mas você ficou. E a pergunta que fica no ar agora não é se você entendeu o que foi dito aqui. A pergunta é o que você vai fazer com esse entendimento nas próximas horas. Porque o conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. E você não veio até aqui para ser entretido. Você veio porque algo dentro de você ainda está em luta, ainda está buscando, ainda não desistiu de uma versão de si mesmo que merece uma chance real. Os 7 dias que você está prestes a atravessar, ou que talvez já esteja no meio de atravessar, não são uma garantia de que tudo vai se resolver exatamente como você planeja. A vida raramente funciona com essa linearidade, mas eles são uma garantia de algo muito mais valioso, que você vai chegar do outro lado sendo mais do que é agora, que a pressão vai ter feito o seu trabalho, que o silêncio vai ter construído o que precisava ser construído, que o comportamento invisível vai ter votado repetidamente em favor da sua melhor versão, que a identidade que emerge desse processo vai ser mais sólida, mais livre e mais capaz do que a que entrou nele. O 8º dia não é o dia depois que tudo muda do lado de fora. O 8º dia é o primeiro dia da sua nova identidade operando no mundo. É o primeiro dia em que você acorda sendo comprovadamente o tipo de pessoa que não desiste. E esse é um tipo de pessoa muito diferente de operar no mundo. Você não precisa de mais motivação do que já tem. Você não precisa de circunstâncias melhores para começar. Você não precisa que as pessoas ao seu redor entendam o que você está construindo para continuar construindo. Você precisa de 7 dias. Apenas 7 dias de decisão consistente, de comportamento invisível honrado, de silêncio atravessado sem desmoronar, de pressão usada como combustível, em vez de como desculpa. E o primeiro desses 7 dias começa agora, não amanhã, não na segunda-feira. Agora, no momento em que você fecha esse vídeo e decide o que vai fazer com as próximas horas da sua vida. A virada não está esperando por você num futuro distante. Ela está exatamente aqui, na sua capacidade de dar o próximo passo, mesmo que você ainda não consiga ver o destino. Aguentou até aqui. Agora aguenta mais 7 dias, e a sua vida muda.